Gente, o que é um narcisista? Todos nós, quando nós nascemos, então é importante você ter isso em mente, porque desde que nós nascemos, em nossa primeira infância, ela é situada em termos de narcisismos. Todos nós temos aspectos narcisistas de nossa personalidade. É como se eu falasse o seguinte: todos nós somos, de certa forma, narcisistas. Porque o narcisismo se refere basicamente ou primariamente a um amor próprio, a um amor que eu tenho por mim, um respeito que eu tenho por mim, a maneira como eu me trato, o carinho que eu tenho, o zelo que eu tenho por mim, o cuidado que eu tenho por mim. Então, todos nós temos, de certa maneira, um narcisismo, porque sem ele nós não subsistiríamos, tá? Então, pensar em narcisismo é pensar assim, em alguém que se ama, é ter um pingo de autoestima, tá bom? Então, todos nós temos autoestima, todos nós temos amor próprio. Mas o problema do narcisista é que esse amor próprio é mensuradamente muito maior. Ele só ama a si mesmo e não ama o outro. Lembram quando Jesus diz assim: olha, vocês têm que amar ao próximo como vocês amam a vocês mesmos. É esse equilíbrio da vida que nós devemos parar e pensar e ter, entre amar o outro e nos amarmos. Queremos o bem para o outro e queremos para nós também. Temos um amor voltado para ajudar as pessoas, mas nós também temos um amor para nos ajudar também. Darmos presentes para os outros, mas também nos presentearmos. Desejarmos o bem para o outro, mas desejarmos o bem para nós. Quando a gente ama demais o outro e não ama a gente se torna um capacho. O que é um capacho? Uma pessoa que abre mão do seu amor próprio, do seu desejo próprio, para viver ou para servir o outro. Então, quando ele faz isto, ele ama tanto o outro, ele se doa tanto para o outro, até em forma de carência afetiva, de desejo de ser amado, de ser querido, de ser aceito, que ele perde a capacidade de se amar. Então, quando eu amo somente o outro e eu me esqueço, eu morro. Mas quando eu amo só a mim, quando toda a libido, todo o desejo é voltado só para mim, para me alimentar, e eu esqueço do outro, eu torno um egoísta. Então, são esses extremos que nós devemos parar e pensar e evitar. Ou amamos demais os outros, nos doamos demais para os outros e nos esquecemos de nós mesmos, ou nós só olhamos para nós, o nosso umbigo, e não existe o outro para a nossa vida. O que é um narcisista? O narcisista é uma pessoa que, quando nasceu, e quando nós nascemos, nós temos que entender bem isso, gente. Todos nós, quando nascemos, nós temos o olhar do pai, o olhar da mãe, o olhar do avô, o olhar da avó, olhar de todos para a nossa vida. Então nós temos vamos dizer assim, todo um investimento libidinal, todo um investimento amoroso para esse bebê, para essa criança, porque tudo vai girar em torno dessa criança. O problema do narcisista é que ele fica justamente nesta posição de achar que é o centro do universo, de achar que é o umbigo do mundo, de achar que todos têm que servir a ele, de achar que todos têm que prestar reverência ao narcisista. Então, é Sua Majestade o bebê. É um bebê que tudo gira em torno dele, né? O pai, a mãe, os avós, os tios, todos giram em torno dele. É o filho preferido, é o filho mais amado, é o filho maravilhoso. E aí, ele cresce e ele continua imaginando, no imaginário dele, que ele é o centro do mundo. Só que o mundo não trata a gente como papai e mamãe tratavam a gente. O mundo é cruel, o mundo é hostil,
O mundo não dará o primeiro lugar para a gente. Só que o narcisista fica nessa posição de gozo, de prazer, de contentamento, achando que o mundo tem que servi-lo, que as pessoas devem alguma coisa para ele, de que ele é o centro do universo. E aí ele se casa, e ele vai se casar com uma pessoa e vai desejar que ele continue sendo esse centro do mundo, esse centro do universo, e que todos possam se voltar para ele e admirá-lo, elogiá-lo, como se ele fosse a pessoa mais importante da face da terra. Então eu vou dar para vocês aqui algumas características primárias e fundamentais, não são todas, mas são as mais importantes aqui nesse momento, de uma personalidade narcisista. E como ela funciona no casamento. Nosso assunto hoje é como o narcisista funciona no casamento e como você tem que lidar com esse narcisista, tá? Então, primeira coisa, o narcisista, ele gosta de ser o centro das atenções. Se ele não for o centro das atenções, ele não está contente. Toda a conversa, todo o diálogo, todas as coisas têm que acabar nele e ele tem que dar a última palavra. Ele é o mais bonito, ele é o mais inteligente, a roupa dele é a melhor. Ele sempre tem uma palavra para se vangloriar. Ele sempre se acha acima do outro de tal maneira que ele sempre vai achar que ele é o centro das atenções. E quando ele passa a não ser o centro das atenções para o outro, ele entra em pânico, porque ele precisa viver e ser o centro das atenções. Ele é sedutor, não só sexualmente, mas com palavras, com elogios, com apreciação. Ele é sedutor, ele seduz a vítima, né? No momento da conquista, ele é totalmente amoroso, ele elogia a vítima, dá atenção, supervaloriza, dá presentes, mostra afeto, fala que a vítima é muito especial, maravilhosa, que ele nunca encontrou uma mulher como ela. Ele enche essa vítima de elogio, de apreciação, e essa vítima se sente como se fosse uma pessoa muito especial. Mas na verdade ele faz isso porque ele tem o desejo de conquistar a vítima, usufruir da vítima e descartar a vítima. Então ele é sedutor, com palavras especialmente. Ele quer sempre ser o excepcional, o maravilhoso, acima de todos. Ele ama ser elogiado. E quando não se elogia um narcisista, é um problema. Porque tudo que ele faz, ele deseja ser elogiado. Ele precisa do elogio do outro, da apreciação. Ele precisa ser ovacionado pelo outro. As pessoas têm que aplaudir o narcisista. Numa igreja evangélica, por exemplo, quando ele canta, ele quer que as pessoas possam ovacioná-lo, possam dizer que ele cantou maravilhosamente bem, que ele pregou muito lindo, que ele tem uma voz maravilhosa, que ele toca muito maravilhoso, que ele é o melhor pregador do mundo, que ele é o maior cantor do mundo. Ele precisa, o ego dele necessita ser inflado com elogio, porque se não houver elogio, ele sente-se muito mal com isso. Ele tem que ser tudo para ele. Como ele é o centro e quer ser o centro, tudo tem que ser feito para ele. Ele vive de emoções, razão quase que zero. Vive basicamente voltado para emoções. Ele tem um enorme prazer em ser admirado. Ele ama ser admirado. O desejo dele é ser admirado. Eu sempre digo que o texto preferido do narcisista é: porque de mim, por mim, para mim são todas as coisas, glória pois a mim sem fim. Que é o texto bíblico de Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Jesus é o centro, mas o narcisista compete de tal maneira que ele precisa ser o centro. Então o texto dele é esse: porque de mim, por mim, para mim são todas as coisas, glória pois a mim sem fim. Ele precisa sempre ser admirado, Ele sabe conquistar a presa, depois ele descarta a presa. Ele pode conquistar a presa para ter vida sexual,
Ele pode conquistar essa mulher, por exemplo, para usufruir financeiramente dela, ou usufruir materialmente dela, ou usufruir dessa vítima psicologicamente, colocando ela para baixo, ou pode ter uma vítima para usufruir financeiramente. Eu tive uma paciente, gente, que ela chegou na clínica, uma mulher muito inteligente, universitária, pós-doutorada em universidade da Unesp, e ela veio para a clínica porque ela tinha perdido 70 mil reais com um cara que morava na África, e ele conseguiu engabelar de tal maneira essa mulher, conseguiu fazer de tal maneira ela se sentir uma mulher maravilhosa, e na conversa, na sedução que ele teve com essa mulher, de tal maneira ela deu 70 mil reais para esse cara. Eu tive outras mulheres que perderam 20 mil reais, 1.000 reais, 3 mil reais. Por quê? Porque o narcisista faz a mulher sentir-se tão poderosa e tão maravilhosa, porque o que ele quer é conquistar a presa, usufruir do que a presa possa oferecer para ele. E muitas vezes o que essa presa pode oferecer, se não é dinheiro, pode ser status. Se não é status, pode ser poder. Se não é poder, pode ser sexo. E depois que ele conseguiu o que ele queria, ele descarta. Porque eu já falei para você, semana passada, eu vou repetir. Objeto conquistado é objeto desprezado. Desejo satisfeito é objeto descartado. Ele conseguiu o que ele queria, ele joga fora. Por isso que muitas mulheres na primeira noite vão com o cara para a cama e depois não existe mais nada entre ela e o cara. Por quê? Porque o que ele queria era transar com ela. E ele conseguiu, ela se permitiu por causa da carência afetiva. Nós vamos falar sobre esse assunto. Então, o narcisista tem enorme prazer em ser admirado, elogiado. Ele conquista a presa, depois ele descarta a presa. Ele não ama. Enfia isso em tua cabeça. O narcisista não ama. Ele usa o outro para conseguir o suprimento afetivo. Tá? Escuta isso que eu digo para você. Ele não ama, não há amor pelo objeto. O objeto é simplesmente um objeto no qual ele vai usufruir do objeto e depois descartar o objeto. Então não há amor. Parece que na fase da conquista há amor, mas não há amor. O que existe é interesse. Porque amor é quando você se doa para o outro, se entrega para o outro, faz algo para o outro, dedica, morre pelo outro, tem um amor sacrificial pelo outro. Um amor erótico, um amor necessidade, um amor carinho, um amor afeto. Mas o narcisista não tem isso. Todos os passos dele são calculados em cima de conseguir o que eu quero e depois descarto o objeto que antes eu dizia amar. Então ele faz isto porque ele não ama, porque ele quer um suprimento afetivo. Às vezes ele quer que essa mulher... E eu vou dizer uma coisa para você muito importante, escute isto. A maioria é de homens narcisistas. E a maioria de mães narcisistas destroem filhas. Então você tem que entender uma coisa importante. Existe mulher narcisista? Existe. E muitas vezes são mães que destroem a vida de uma filha. Nós vamos falar com você sobre esse aspecto um outro dia. Mas mãe narcisista destrói a vida de uma filha. Mas a maioria é de homens narcisistas. Tá? Então o que ele precisa? De alguém que encha a bola dele. De alguém que exalte ele continuamente. Que faça ele se sentir sempre o maravilhoso, o especial. Mas no fundo, gente, o narcisista, você tem que entender também isso. O narcisista, ele é oco por dentro. Ele não tem nada por dentro. Do oposto que as pessoas dizem, gente, que o narcisista é uma pessoa super cheia, super poderosa, super investida, tremenda. Não, no fundo, o narcisista é uma pessoa que quando ele olha para dentro de si, ele não tem nada, ele só tem um vazio existencial.
ele vive de imagem, não de realidade. E por isso ele precisa de pessoas que fiquem bajulando ele o tempo todo, que fiquem enchendo a bola dele o tempo todo, tá? O narcisista, ele é instável em tudo que ele faz diante de tudo e da vida. Não tem estabilidade, tá? Ele não tem estabilidade em nada. A mulher dele sofre com a falta da estabilidade na vida. Por quê? Porque ela casou com um cara que hoje acha que a mulher foi feita só para servir, é verdade. Acha que a mulher é subserviente. Se ele é um evangélico, ele vai usar o texto bíblico para dizer que a mulher tem que ser submissa a ele, achando que submissão é subserviência, que submissão é abrir mão de si para ser escravo do outro. Isso não é verdadeiro, isso é mentira, não é bíblico. Submissão é estar debaixo do mesmo propósito, e não é escravidão, nunca é escravidão. Então a mulher sofre com a instabilidade dele. O eu grandioso dele nada mais é do que esconder um vazio que ele tem por dentro. O narcisista tem um vazio tão grande por dentro, que para esconder o vazio interno, ele imagina que ele é um super-homem, ele imagina que ele é alguém poderoso, ele se veste, ele se coloca, ele se acha poderoso, e ele pode se achar poderoso ao ter dinheiro, ao ter carros, ao ter bens, ou achar que sexualmente ele é o maior garanhão da história da humanidade, que ele é o cara, esse cara sou eu, né? Então esse é um problema do narcisista, porque ele é vazio por dentro. E o erro para o narcisista sempre é dos outros. O narcisista não olha para dentro de si e diz: errei, estou errado, estou angustiado pelo que eu fiz, não foi correto o que eu fiz, não é certo o que eu estou fazendo. Quando a Susana Richthofen foi entrevistada depois de ter matado o pai e a mãe, e uma dica legal é você entrar no Prime Video, assistir o último filme da Susana Richthofen, é muito interessante, com os irmãos Cravinhos. E quando você vê que ela vai ser entrevistada para falar sobre a morte do pai e da mãe, sabe o que ela diz? Olha o que eu fiz com a minha vida. Ela não diz assim: olha, eu matei meu pai e minha mãe, eu destruí a vida do meu irmão, eu destruí a vida do meu pai e da minha mãe. Não, olha o que eu fiz com a minha vida. Então ele não olha para o outro, ele não consegue olhar para o outro. Para o narcisista não existe o outro. Para o narcisista existe apenas ele. O outro é um objeto, o outro não é um sujeito. Então a culpa sempre é dos outros, nunca é dele. Então não admite que está errado. Então casar com o narcisista é viver numa situação de que você sempre vai se sentir errada ou errado por ter uma pessoa que não admite suas próprias culpas, que não reconhece os seus próprios erros, culpa os outros por erros que são dele, aliás. Ele culpa o outro por erro que é dele. Ele olha para o outro e diz que o outro é culpado disso. Então ele não ama, ele usa. Outra coisa importante sobre o narcisista é que existe o narcisista adesivo. Eu vou dizer para você o que é o narcisista adesivo. Ele cola em você, ele gruda em você. Ele não dá liberdade para você, não dá espaço. Ele exige uma total subserviência, uma escravidão. Ele usa você, então ele gruda em você de tal maneira que não deixa você respirar. No casamento, sabe como acontece isto? Quando a mulher conquista algo maravilhoso, um bom salário, uma promoção no serviço, ele fica enciumado pelo fato da mulher ganhar mais do que ele ou ter sido promovida na empresa. Ele não tolera o sucesso do outro. Escuta isso. O narcisista não tolera o sucesso do outro. Não sabe reverenciar o sucesso do outro. Não sabe aplaudir. Não sabe valorizar o sucesso do outro. Está me entendendo? Então, quando você conquista uma coisa boa, você vê no semblante do narcisista
o semblante decaído. Porque o que acompanha muito o narcisista é a inveja. Porque ele não sabe celebrar a vitória do outro. Porque ele quer sempre estar por cima do outro e acima do outro. Então, se você está numa empresa e foi promovido como diretor geral, diretor de venda, como diretor administrativo, o narcisista vai olhar isso, vai ficar extremamente chateado. Ele não consegue celebrar o teu sucesso. Então, ele cola em você. Por quê? Porque ele não dá liberdade. Então, no casamento, ele não torce pelo teu sucesso. Ele quer estar sempre por cima. Porque se ele estiver por baixo, ele já tem uma baixa autoestima, ele se sente a pior pessoa do mundo. Outro fator que o narcisista usa muito é o sexo. Com isso, ele se sente que é o melhor, que é o mais poderoso. E ele prende a vítima por meio da sexualidade. É o garanhão reprodutor. Mas por que isso, Nilson? Porque justamente ele pega pessoas carentes. Quem é a vítima? Eu passo para o meu segundo ponto hoje. Quem é a vítima do narcisista? São mulheres ou homens carentes. Se é uma mulher narcisista, a vítima é um homem. Claro que pode ser uma mulher também. E se a vítima, se ele for um homem, a vítima é uma mulher. Por que isso acontece? Porque ele gosta de pessoas carentes. Ele gosta de pessoas que fiquem adulando ele. Ele gosta de pessoas, escuta bem isso, que são tão carentes, porque ele começa naquela verborreia, e ele começa naquela linguagem, naquela narrativa de que você é linda, você é maravilhosa, olha, você é uma princesa, que mulher linda que você é, que mulher tremenda que você é, e vai elogiando a mulher, e a mulher vai se sentindo a mulher mais linda, mais maravilhosa do mundo realmente. É uma grande verdade. Com isso que ele quer conquistar. Ok, e ele pode oferecer a sua sexualidade, o seu prazer, ok, para prender essa mulher na relação com ele. Mas quando começa o descarte, ele começa a desprezar essa mulher, desvalorizar essa mulher, dizer que ela está gorda, que ela engordou, dizer coisas horripilantes em relação à sexualidade dessa mulher, a menosprezar o valor dessa mulher, dizer para ela, por exemplo, assim: sem mim você não é nada. Se você é alguma coisa na vida, é por minha causa. Se você tem alguma coisa na vida, é porque eu fiz você conquistar. Ele vai desvalorizando de tal maneira essa mulher, que ela não consegue romper, porque ela se sente tão infeliz, tão impotente, tão incapaz, tão para baixo, que ela acha que ela precisa mendigar o amor, o afeto desse cara o tempo todo. Por isso que o apego é prejudicial. Por quê? Porque quem forma um vínculo com o narcisista está perdido. Está perdido. São mulheres que dedicam a sua vida para atenção a esse homem. Eu conheço muitas mulheres que passaram a vida toda dedicadas a servir esse homem. São pessoas manipuladoras, é isso mesmo, Sônia. Pessoas que serviram esses homens a vida toda. Serviram, deram de tudo, fizeram de tudo. E esses homens sempre desprezaram, menosprezaram. E essa mulher nunca conseguiu sequer romper ou largar. Por quê? Porque a autoestima dela está lá embaixo. Porque o amor dela está lá embaixo. Porque ela se sente tão horrível, tão pequena, tão menosprezada, que ela acha que nunca vai na vida ter a chance de amar de novo. Porque ele é tudo para ela. Ele faz ele se sentir mesmo um astro, um Deus, e ela se sentir um demônio, um capeta. Essas mulheres vivem para servi-lo, para amá-lo, para admirá-lo. O narcisista justamente escolhe pessoas que irão dar-lhe
o tempo todo esse valor, essa apreciação, porque ele gosta disso. Esses homens não escolhem parceiras para eles. Ele escolhe mulheres que estejam disponíveis para eles poderem fazer delas as suas escravas, sejam sexuais, sejam financeiras, sejam emocionais, sejam de que área que for na vida. Bem, Nilson, como lidar com uma personalidade assim? Vamos pensar sobre o nosso terceiro e último aspecto. Pena que a gente tem que viver isso para descobrir, é verdade. Às vezes a gente vive isso e só descobre vivendo. A primeira coisa, Valo Oliveira, não sei qual é o seu nome completo, mas a primeira coisa na vida é parar de se culpar. Porque quando você foi vítima de um narcisista, você tinha tanta carência afetiva que você não conseguia perceber isso. A vítima do narcisista muitas vezes é desprovida de qualquer discernimento. Volto a repetir. A vítima do narcisista muitas vezes é desprovida de qualquer discernimento. Ela é tão carente por afeto, ela é tão carente por atenção, que a primeira pessoa que passa e dá a ela afeto, e demonstra um afeto por ela, ou demonstra se interessar por ela, só descobre quando termina. É verdade. Eu tive uma paciente, gente, presta atenção nisso, olha. Eu tive uma paciente que morava já com um cara narcisista. E ela, na primeira sessão, ela chorou o tempo todo, mas ela chorava torrencialmente, o tempo todo chorando diante dessa situação. E ela me contava assim, quanto que ele era narcisista, porque ele nunca se importava com ela, nunca perguntava como ela estava, nunca se importava com o aniversário dela, com o dia dela, com coisas especiais, com o dia das mães ou de qualquer coisa, embora não tivesse filho. Que ele era um cara extremamente grosso, narcisista, e exigia dela o tempo todo uma escravidão, uma subserviência. E eu comecei a ouvir a história dela, e eu gosto muito de ouvir as histórias, a vida da pessoa, e comecei a ouvir toda essa história dela, e ela me contou, quando ela nasceu, o pai e a mãe não quiseram tê-la como filha, ela perdeu o pai e perdeu a mãe, quem criou essa moça foi um avô e a avó, ela teve pouquíssimo contato com o pai e com a mãe, sofreu uma rejeição desde a infância, cresceu se sentindo a pessoa mais feia, mais horrível do mundo, teve enorme dificuldade de autoestima, de amor próprio, de valor próprio, sentiu uma ausência paterna, da paternidade, do afeto enorme, e quando apareceu esse cara e começou a elogiá-la e começou a falar coisas para ela, ela com toda a sua carência afetiva aceitou. E eu perguntava para ela, como que você não consegue romper com esse rapaz e separar-se dele mesmo sabendo que você não é casada com ele? Ela disse, eu vivo de migalhas. Ela vivia de migalhas, Então qualquer sorrisinho que ele dava para ela era importante para ela não separar dele. Por quê? Porque ele era tão grosso, tão indelicado com ela, que é triste demais, mas isso acontece. Aí ó, a Luísa falando, quanto tempo vive isso, é muito triste mesmo. Porque você acaba ficando numa relação, às vezes por causa de filho, por comodidade, ou você fica numa relação por conveniência, ou fica numa relação porque você fica buscando migalhas dessa relação. Mas não há relacionamento aí, porque não há como relacionar-se com alguém narcisista. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, pare de se culpar. Pare de se culpar. Você escolheu ou foi escolhida por causa da sua carência afetiva. E o que você tem que fazer é tratar a sua carência afetiva. Porque se você não tratar a sua carência afetiva, você cai em outros lábios de outros narcisistas, que pode não ser marido nem mulher, mas pode ser amigos, pessoas, até na própria igreja.
tá? Então trate da sua carência afetiva, saiba conviver com a sua carência afetiva, entenda que a sua carência afetiva não é tudo para a sua vida. Se você não tratar da sua carência afetiva, você vai ficar vivendo, se envolvendo com gente assim, com gente que te suga o tempo todo. O narcisista é alguém que suga da gente o tempo todo. Tem um caso também que atendi e essa mulher não conseguiu separar, porque ele sugava tanto dessa mulher, mas tanto dessa mulher. Era uma coisa tão horrível, o quanto que ele exigia dela atenção 24 horas por dia, que ela estava simplesmente exausta de tanto ter que dar atenção para esse homem. E ela não conseguia separar. Ela vivia uma situação difícil, vivia uma relação conturbadíssima demais, mas ela não conseguia. Por quê? Porque havia uma carência afetiva tão forte nela, que ela acabava se acomodando com migalhas da relação com esse homem. O narcisista, ele distrata você em público, desmerece você, pisa em você, envergonha você, brinca com coisas a seu respeito para desmerecer você, para ele se autoafirmar acima e em cima de você ou dos seus defeitos. Cuidado, são pessoas sugadoras que sugam a vida. Cuidado com gente que suga você. Gente que se aproxima só com a intenção de sugar você. Segunda dica para uma mulher que vive com um homem narcisista ou vice-versa. Presta atenção nisso. Primeiro, não se culpe pela sua carência. Trate a sua carência. Segundo, tenha autonomia. Eu defendo isso e falo milhões de vezes isso, gente. Tenha autonomia. Tenha o seu emprego, o seu salário, o seu dinheiro, o seu ganha-pão, tenha a sua conta corrente, tenha a sua independência financeira, não dependa totalmente financeiramente dele, nem afetivamente. Não faça do narcisista a sua coluna, sua rocha, o seu alicerce, porque no dia em que ele der um pé na bunda de você, você lavou a cueca dele, você cuidou dele, você ajudou a formar ele, dar dinheiro para ele, você ajudou a construir a carreira dele. Ele dá um pé na bunda de você e você fica sozinha, sem profissão, sem dinheiro, com 2, 3 filhos para criar, e ele arruma uma outra moça e vai viver com uma outra moça. Por quê? Porque você ficou o tempo todo dependendo afetivamente, financeiramente, materialmente desse homem. Por isso que eu digo milhões de vezes, a mulher tem todo o direito de trabalhar, de ter o seu ganha-pão, de ter o seu dinheiro. A mulher tem todo o direito de ter a sua aposentadoria, de aposentar, ter o seu dinheiro. Tudo bem que ele tem o dinheiro dele, vocês vão juntar o vosso dinheiro, mas você tem todo o direito de ter a sua independência, não ficar dependendo de pessoas a vida toda, porque se você ficar dependendo de gente a vida toda, quando essa pessoa sumir da sua vida, você fica a ver navios. Não se anule por causa dele. Muitas vezes, se você se casou com um narcisista, você deve, muitas vezes, cuidar dele como se fosse uma eterna criança. Cuidado com isso. O narcisista, às vezes, procura se casar para ter uma mãe, para perpetuar uma mãe que fica alisando ele o tempo todo. Não. Diga e deixa bem claro para o seu marido: você não é meu filho, você é meu marido. O narcisista não sai da sua postura de infantilidade nunca. O narcisista não sai da sua posição de infantilidade. Às vezes o abuso é extremamente sutil. É verdade, sempre mascarado. É isso mesmo, Fernanda. Às vezes o abuso é tão sutil como assim, por exemplo, graças a Deus, né? Porque você tem a mim na vida. Graças a Deus, porque você sabe, né? Porque Deus me deu você,
Deus me deu para você, para que Deus me deu para você, né? Graças a Deus que você me tem. Que se você não me tivesse, o que você teria? Ó, que sutileza! Com isso ele está dizendo o seguinte: sem mim você não faz nada, sem mim você é um zero à esquerda. Não, 1000 vezes não. Se você entrou agora, depois você vai começar desde o começo e ouvir tudo o que estou falando com você. Terceira dica para lidar com o narcisista: não permita que o narcisista te diminua. Se ele for tentar te diminuir, presta atenção nisso, diminuir, destruir sua autoestima, seu amor próprio, sua dignidade, diga: não, eu não aceito, eu não concordo. Quer ver só um exemplo que eu dou muito? O cara casa com a mulher, ela pesa 60 quilos. Passa um tempo, tem 2 ou 3 filhos, ela foi para 80 quilos, 90 quilos. Ela tinha uma cinturinha desse tamanho, agora ela tem uma cinturona enorme. Então, diante dos amigos dele, ou numa roda de conversa, sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó: quando nova, ou quando casei, era uma sereia, agora é uma baleia. E dá risada, e os amigos todos dão risada. E a mulher se sente tão mal com isso, que ela cala e ri por fora, mas sai desse lugar, chama ele para um canto e diz: a próxima vez que você brincar comigo desta maneira, a próxima vez que você brincar comigo dessa maneira, nós vamos ter que conversar seriamente e talvez, possivelmente, nós não vamos continuar juntos. Porque se você deixa a pessoa brincar com você, humilhar você, destruir sua dignidade, o seu amor próprio, você simplesmente está dando permissão para que o narcisista monte em você e faça de você o que ele bem quiser. O narcisista tem que desmerecer você, dizer que você não é nada, que tudo que você tem é por causa dele. Ele diminui demais você para que você sinta-se sempre presa e dependente dele. Cuidado, não se perca nessa relação. Mantenha a sua individualidade. Não abra mão do que você gosta. Não abra mão do que você acredita. Não abra mão da sua autoestima. Não abra mão do seu valor próprio. Não abra mão da sua dignidade por causa de um homem que desmerece você, que humilha você, que não investe libidinalmente em você, que não tem um investimento de carinho, de afeto em você. Preste atenção nisso, não permita, diga isso. A primeira vez que ele levantar a voz contra você e gritar, você diz: olha aqui, eu não saí da casa do meu pai para ter um homem que grite comigo. Se você continuar gritando comigo, nós vamos ter que rever o nosso casamento. Ou pega uma faca, quer matar, ou pega dá um murro na cara, um tapa na cara. São essas coisas que não podem acontecer. Se você continuar falando comigo dessa maneira, nós não vamos continuar juntos. Outra dica importante, na minha opinião, é se atentar para não se isolar. É isso que está aqui no meu próximo aspecto, Fernanda. Não se isole, não se isole, não se isole. Mantenha amizades, mantenha amigos. Tenha amizade com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã. Tenha amigos na igreja ou na sociedade. Mantenha o ciclo de amigos, porque muitas vezes o narcisista vai querer que você não tenha nenhum tipo de amigo ou nenhuma amizade, para que você não busque ajuda quando ele tentar destruir sua vida. Porque se você tiver amigos, você sabe para onde correr. Mas se você não tiver amigos, para onde você vai correr? Se o narcisista é um perverso, porque, olha, existem graus de narcisismo. Existe o narcisismo primário, que é esse no qual nós estamos falando, mas existe o narcisismo patológico, existe o narcisismo perverso, existe o narcisismo psicopata. Um psicopata é um narcisista. Nem todo narcisista é um psicopata, mas todo psicopata é um narcisista. E ele pode tentar destruir e matar. Eu tenho um caso que eu atendi de uma mulher que namorava o cara era muito narcisista, ela não queria continuar com ele mais, separou-se dele e começou a se relacionar com uma outra pessoa e começou a gostar de uma outra pessoa. Sabe o que aconteceu?
Um dia antes ele me procurou, falou comigo, eu atendi, conversei muito com ele. Depois, sabe o que aconteceu? Ele simplesmente pegou um revólver e deu 5 tiros na cabeça da mulher. Matou a mulher porque ele não aceitava de que ela tivesse uma outra pessoa, senão a ele mesmo. É um narcisista perverso, é um psicopata. Então não se isole de amizades. Mantenha contatos, mantenha amigos, tenha ciclos de amigos, tenha grupos de amigos, tenha uma pessoa na qual você possa conversar, compartilhar ou fazer uma terapia. Para o narcisista, às vezes, ele quer sempre competir com você. Então, se você casou com um narcisista, não entre em competição com ele. Por quê? Porque você vai sempre perder. O narcisista sempre tem razão. O narcisista sempre está certo. O narcisista não admite os seus problemas. Ele sempre vai achar que está certo. Não adianta você querer que o narcisista peça perdão. Um dia desse atendi uma mulher que dizia para mim assim: mas eu fico tanto esperando que o meu marido reconheça que errou, peça perdão pelo que ele fez. Olha o que ele fez comigo, olha a tristeza que ele causou em mim. Olha, não, ele não percebe, porque o narcisista não tem o outro, ele não tem empatia pelo outro, não tem afeto pelo outro, ele só usa o outro. Não espere que o narcisista peça perdão. E não espere que o narcisista reconheça os seus próprios erros. Eles não reconhecem os seus próprios erros. É você que tem que colocar limite nessa relação. Então não entre em competição com eles. Se ele acha que a terra é quadrada, ok. Se ele acha que abacaxi tem gosto de sal, ok. Se ele acha que caju parece abacaxi, ele que saiba disso. Não deixa ele achar o que ele quer achar. Não entre em discussão, porque ele só pensa nele mesmo. E mais do que isso, ele sempre quer vencer a peleja. Ele nunca se dá contente se não ele vencer. Toda vez que ele entrar numa guerra, ele entra para ganhar e para vencer. Outra coisa que você pode fazer com o narcisista, se você casou com ele, ou tem um amigo, ou uma pessoa assim, não encha o ego dele. A melhor maneira de você lidar com o narcisista é não encha o ego dele. O que é isso? Não fique falando que ele é o melhor, que ela é a melhor, que ele é o maravilhoso, que ela é maravilhosa, né? Eles são tão firmes em suas opiniões que nós acabamos achando que estamos errados. É verdade. Basta você ver, querida, os políticos. Político fala tanta mentira, e quando você ouve político falar, você acha que aquilo é verdadeiro. O político que te convence que aquilo é verdadeiro, porque todo político, 99% dos políticos, são narcisistas, são perversos. São perversos. 99% dos políticos são perversos. Então, presta atenção nisso. Eles falam de tal maneira que, se você bobear, você acredita que aquilo que eles falam são verdadeiros. Por isso que eles manipulam pessoas, cidades, nações, igrejas. Manipulam igrejas. É terrível mesmo, deixa a gente achando que é louco, é isso mesmo. Gaslight, que é um narcisista, gente. Então, não encha o ego dele. Não encha o ego dele. Tá? Pega um alfinete, joga nessa bola, nessa bexiga, e deixa esvaziar. Ele precisa de alguém que fique enchendo o saco dele e o ego dele. Precisa o tempo todo ficar falando que ele é maravilhoso, que ele é lindo. Então ele vai na frente e canta, por exemplo. Se alguém não elogiar ele, ele fica bravo, fica irritadinho. Se ele faz aniversário e a pessoa não orou por ele ou não orou por ela, ele fica irritadinho. Se a pessoa não ligou para ele porque fez aniversário e não ligou para mim, fica irritadinho. Se alguém fez um aniversário e não convidou ele para o aniversário, olha, ele fica com dor de cotovelo, ele não olha para a cara da pessoa, ele perde a amizade. Por quê? Porque ele precisa sempre ser o centro. Porque ele precisa sempre estar acima de tudo e de todos. E última coisa, gente, aprenda a guardar um espaço para si. Aprenda a guardar um espaço interno para você.
Se depender de mim, vai morrer de bola murcha. É isso mesmo. Murcha a bola do narcisista. Ele não pode ser colocado em segundo plano. Por isso que ele descarta, Sônia, muitas vezes as pessoas. Sônia Mantovani. Ele descarta as pessoas porque a pessoa começa a colocar em segundo plano. Então eu vou voltar a dizer. Fulano fez aniversário. Ok. Não convidou o narcisista para a festa. Sabe o que ele faz? Ele fica enjoadinho, ele fica tristinho. Ele fica cheio de ramela nos olhos. Ele fica achando a pior pessoa do mundo, que as pessoas não me amam, não gostam de mim. Como se todas as pessoas que fizessem aniversário precisassem convidar o narcisista para a festa. Quando você acorda e começa a se posicionar, eles ficam agressivos. É isso mesmo, Fernanda, parabéns. Quando você começa a acordar e não mais encher a bola dele, e não mais dar valor para as queixas dele, quando você começa a sair fora dessa relação masoquista, sofredora, humilhante, começa a tomar posição, não permitir mais que você seja abusada ou abusado pelo narcisista, ele começa a ficar muito bravo e agressivo. Falei sobre isso, Sônia. Quando você conquista algo, ele não aplaude você, ele inveja você, né? Por isso tem muitos amigos ou amizades de pessoas que são narcisistas. Elas não sabem conviver com a sua vitória, elas não sabem celebrar o seu contentamento, elas não sabem celebrar o que você ganha na vida. Por quê? Porque elas não veem você como um momento para celebrar, elas olham para você como alguém que é competidor. Bom, pastor Nilson, aí a minha pergunta final é: posso me separar de um narcisista? Querido e querida, Deus não chamou ninguém para ser saco de pancada. Deus não chamou ninguém para você ser colocado como um lixo. Ele sempre manipula alguém, é isso mesmo. Ana Clara está aqui, ela viveu isso na vida dela, muito, ela sabe do que é isso. E sabe o quanto ela foi importunada e abusada por pessoas narcisistas, né? Então é o seguinte, Deus não quer que você viva uma relação de menosprezo, de desprezo, de humilhação, de chateação, de subserviência, de escravidão. Deus não quer que você viva uma relação apanhando. O cara bate em você, explora você, brinca com você, ofende você, e você fica achando que você é saco de pancada, porque quem é cristão tem que suportar. Não, quem é cristão tem que suportar as provas que Deus permite em nossas vidas. Mas suportar maus tratos, não. Jesus disse: se alguém bater na face direita, é para oferecer na esquerda. Então eu vou dizer para você, eu vou responder já para você sobre essa pergunta. A face direita para o judeu era honra. Então, quando alguém batia na face direita, era assim: alguém abusou da minha honra, alguém bateu na minha honra. Então Jesus disse: se alguém bater na sua face direita ou bater na sua honra, você oferece a face esquerda. O que era a face esquerda? Face esquerda é: despreze isto, vire as costas e sai. Então, o sentido bíblico desse texto não é que alguém bateu aqui, você oferece a outra. O que Jesus está falando é: não revide. O que Jesus está falando é: alguém bateu na sua honra, você vira as costas e sai. Você não ofenda, você não responda com a mesma moeda, você não deu troco a essa pessoa. Bateu aqui, vira as costas e sai. É esse o sentido hebraico da palavra. Não é você virar saco de pancada. Tem muita gente que acha que viver com narcisista é viver com saco de pancada. Não, senhor, 1000 vezes não. Se alguém te fez mal, alguém te prejudica, alguém te extorque, mesmo que a pessoa não tenha adulterado, traído você, você tem todo o direito de se separar de uma pessoa que afetivamente destrói a sua vida. Ah, mas as pessoas dizem que... vamos pegar um exemplo aqui, aconteceu agora no Brasil, gente. Eu não lembro o nome dessa cantora que agora há pouco tempo foi morta pelo marido dela.
Não lembro o nome dela. Se você lembrar, pode colocar aqui. A mulher casou com o cara, vivia com o cara, e o cara era agressivo, o cara era violento, e ela queria separar do cara já faz tempo, e o cara não deixava, não permitia. Aí é uma história de que ela teve caso com um, teve caso com outro, tal. E aí, no fim, o próprio marido, Sara, obrigado, querida. O próprio marido foi e matou a mulher, Sara Mariano. O marido matou a mulher. Esse cara é um narcisista. E aí, no meio evangélico, fica assim, não pode separar, não pode separar. Ok, Deus não quer o divórcio, mas Deus não quer que você viva numa relação em que você é chifrada, que você é estuprada, que você é violentada, que você é desrespeitada, que você é agredida, que você é espancada, e você fica numa relação em nome do amor cristão. Mas que amor cristão que é esse? Quando você tem que dar e receber. Quando o amor é de uma parte só e a outra espanca você, Jesus não nos chamou para vivermos uma relação de opressão e de angústia, porque nem o próprio Deus mantém aliança quando nós nos voltamos contra Ele. Então, se você tem uma relação em que o cara espanca você, ofende você, agride você, despreza você, pisa em você, humilha você, em nome de Jesus, pula fora. Ah, mas tem uma igreja para aí que fala que não pode. Pois é, esse exemplo da Sara Mariana é esse exemplo. Ela queria divorciar dele, não divorciava porque era da Assembleia, porque cantava no meio pentecostal, o cara aprontando com ela, se ela aprontou não é uma outra coisa, e o cara foi e matou. E hoje saiu um laudo da morte dessa moça. Sabe o que diz o laudo? Ela morreu com a boca aberta, gritando e pedindo misericórdia. O cara, o próprio marido, matou a mulher. Narcisista. Se tivesse separado. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque a Bíblia diz em Romanos, aliás Coríntios 7, que Deus o chamou para a paz. Ah, mas eu tenho que suportar. Vou voltar a repetir. A Bíblia fala, bateu no lado direito, oferece o esquerdo. Lado direito para o judeu era honra. Alguém bateu na sua honra, oferece o esquerdo. O que é o esquerdo? Vira as costas e vai embora. Não retribua mal por mal. Não é você virar saco de pancada. Jesus não foi saco de pancada, gente. E Deus não chamou a gente para ser saco de pancada, gente. Escuta isso. Deus não chamou a gente para ser saco de pancada. Quando Judas traiu Jesus, e Jesus colocou o melhor bocado na boca do Judas, Jesus virou para Judas e falou o seguinte: cara, o que tem de fazer, faze logo. Ou melhor, pica a mula, sai fora, pula fora. Não fique tolerando uma relação destrutiva. Deus não te chamou para viver uma relação destrutiva. E não é só você ser chifrada ou chifrado para separar. É agressão. Mas não é só agressão física também, Fernanda. É uma agressão psicológica, é uma agressão existencial, é uma agressão de humilhação. É a pessoa que humilha você, que pisa em você, despreza em você, faz chacota por você. Às vezes, Fernanda, uma agressão psicológica é mais dolorida do que uma agressão física. Porque uma agressão física logo sara. Um tapa, um pontapé, logo você sara. Mas alguém que te humilha todo dia, gente, você não presta, você está gorda, você não serve para nada, você não presta para nada. Olha que tipo de mulher que você tem. Ah, o teu seio está caído. Olha, você que pesava 60, hoje você pesa 100 quilos. Gordona, balufa que você é. Que Deus que quer que eu continue numa relação em que a pessoa pisa, despreza eu o tempo todo. 1000 vezes não. Você vai esperar morrer para separar? Ou deixar que ele te mate? Depois as pessoas vão dizer, ah, por que não separou? É isto, gente. Em nome de Jesus, não. E como pastor eu afirmo a você, em nome de Jesus, como pastor eu afirmo a você, pode separar. Porque a tua separação não é por motivo assim, lisonjeiro.
de brincadeira. Aí eu não gosto mais dele, aí ele, sei lá, ele tá careca, ele não é muito rico, eu vou separar para casar com outro homem, ou eu vou separar dela porque ela engordou um pouquinho, porque ela tá tem uma pinta preta nas costas ou no nariz. Não, isso é futilidade. Isso é futilidade. Mas é uma separação porque há uma desorganização, há uma violência, há um abuso físico, abuso verbal, abuso psicológico, há uma humilhação, gente. Se eu tenho um amigo que me trata mal, eu me afasto dele. Pior que quando quer que você satisfaça, é isso mesmo. Val, eu já ouvi muita mulher dizer assim para mim: meu marido quer vida sexual comigo, mesmo quando ele me distrata o tempo todo. E ele diz assim: se você não fizer comigo isso, eu busco outra mulher. A Sumai fala aqui: a religiosidade aprisiona pessoas. Não engano, é isso mesmo, engano, mentira. Esse pretexto de que a gente é crente, pera um pouquinho só, gente. Eu sou um homem separado. Eu me casei e eu vivi situações difíceis, 13 anos, com 2 filhos pré-adolescentes, e eu me separei e não me arrependo. Eu não me arrependo. Sabe por que não me arrependo? Porque eu estaria morto hoje, ou teria matado. Não é possível isto. Mas não é uma separação por futilidade, porque no tempo de Jesus deu o divórcio, permitiu o divórcio. Porque olha o que acontecia no tempo de Moisés e no tempo de Jesus. Quando um homem se casava com uma mulher, e ele não gostava de alguma coisa dessa mulher, ele desprezava essa mulher e jogava ela para fora. E quando ela se casava com outro homem, ela era adúltera e o outro homem também era adúltero. Por isso que Jesus falou da samaritana: mulher, traz teu marido. Ela disse: não tenho marido. Aí ele disse: ok, disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tens não é teu marido. Jesus não disse: busca o teu primeiro marido. Jesus diz: traz o teu marido. Essa mulher vivia de boca em boca, de cama em cama o tempo todo, porque o marido desprezava ela. Então tinha uma pinta preta, tinha um problema no olho, tinha um problema, ia desprezando essa pessoa. Jesus disse: não, só pode haver o divórcio se houver o repúdio, a rejeição, ou se houver o abuso sexual, ou se houver o adultério. Presta atenção nisso, gente. Jesus não disse só que deveria haver adultério para separação. Jesus disse que se houvesse o repúdio. O que é o repúdio? É alguém repudiar a pessoa, é alguém colocar de lado, humilhar, pisar, destruir. Psicologicamente essa pessoa é um repúdio, porque o homem está repudiando essa mulher, está rejeitando essa mulher, e essa mulher tem que ficar com esse homem debaixo de um repúdio, de uma rejeição. Não. Se ela foi rejeitada, ela tem todo o direito ao novo casamento. Não. Se forçar o estupro, existe sim, é verdade. No casamento pode haver estupros. Eu não vou falar por aqui porque tem muitas mulheres, eu não vou falar sobre esse assunto, uma live, mas eu já atendi muitas mulheres que os maridos ficavam vendo pornografia. Marido ficava vendo pornografia, e aí ele chegava em casa e ele queria fazer com a mulher aquilo que ele via na pornografia. E a mulher me procurava para consulta, para conversar comigo, e chorando, dizendo do que ele via na pornografia e do que ele insinuava para querer fazer com essa mulher. Quer dizer o seguinte, gente: esse marido quer transformar a mulher, a mãe dos seus filhos, numa prostituta, para não dizer outra palavra. Você está me entendendo? A mulher é usada como se fosse uma prostituta, porque ele vê a pornografia e ele vê o que é feito ali, aquilo é tudo mentiroso, fantasioso, aquilo é tudo diabólico, satânico. Ele vê aquilo e ele quer trazer para a relação com a mulher aquilo que ele viu, ou transformar o seu casamento num prostíbulo, num motel, ou transformar sua mulher numa prostituta.
E a mulher, coitada, se submete, subserviente a isso tudo, se sente mal porque ela se sente abusada por um homem que não está amando, mas está usando o corpo dela para o seu benefício. Olha que sério isso. Ele está usando o corpo dela para o seu benefício. Muitas mulheres são violentadas, e é verdade, dentro do próprio casamento, gente. Dentro do próprio casamento. E se ela diz não, é um problema. Mas ela tem que dizer, eu não vou me submeter a esse tipo de relação. Eu não vou me submeter a esse tipo de comportamento. Eu não vou me submeter a isso tudo. Sabe por quê? Porque se ela se submete, ela se transforma como se fosse numa prostituta. Agora, se um homem precisa viver uma fantasia de prostituição para ter uma vida com a sua mulher, meu irmão, esse homem nem convertido é, nem cristão ele é. Ele precisa nascer de novo, ter vergonha na cara e parar de acessar pornografia e entender que a relação com a sua mulher é uma relação sem mácula, como diz Hebreus. Seja o vosso leito sem mácula. Você traz para casa a mácula. E eu tenho que dizer uma coisa para vocês, para a gente concluir e orar, gente. Semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou falar sobre o narcisismo na igreja, dentro da igreja evangélica. Em pastores, líderes, cantores e assim por diante. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Tem marido que traz para casa a pornografia para dizer que precisa esquentar a relação. Então no quarto ele tem filmes pornográficos e diz para a mulher que isso é para que eles tenham uma vida sexual melhor. Eu vou dizer para você em nome de Jesus, quando você faz isso, você está trazendo para sua casa o adultério. Você está trazendo para sua casa o adultério. Oi Cristina, tudo bem? Eu já estou mais de 1 hora na live, daqui a pouco eles vão me cortar. Eles vão me cortar. A semana que vem eu vou falar, Simone, sobre o abuso da liderança espiritual narcisista. Eu vou falar sobre esse assunto. Mas escuta uma coisa importante. Quando o marido faz isso e traz a pornografia para dentro de casa para esquentar a relação, você está trazendo para dentro de casa o adultério, a fornicação, a prostituição. Não deixe, não permita isso. Não permita isso. Diga não quero, diga não vou me submeter a esse tipo de comportamento. E não tenha medo, minha irmã, de fazer isso. E se ele falar que vai embora, que não quer, que vai procurar outra mulher, não há amor nessa relação. Não há amor. Quantas pessoas têm que fazer terapia, Simone, durante muito tempo na vida, para lutar e para vencer traumas numa relação com narcisismo. É muito sério isso tudo. Então, minha irmã, a maioria aqui é mulher, gente. A maioria aqui é mulher. Minha irmã, em nome de Jesus, ouça de novo essa live, compartilhe com as minhas aí. Existem mulheres narcisistas, verdade. Existem mulheres narcisistas, é verdade. Em menor quantidade, mas existe. A maioria são de homens narcisistas, mas existem mulheres narcisistas, sim. É bem diferente do homem. Ela tem um modus operandi mais manipulador do que o homem. O homem, ele acaba sendo narcisista mais perverso, mais violento, mais agressivo, que exige mais subserviência. A mulher, a live ficará salva assim, tá? A mulher é mais manipuladora. A mulher age de uma outra maneira. Ela é mais sutil. O narcisismo feminino, eu posso até falar semana que vem sobre esse narcisismo. O narcisismo feminino, ele é mais sutil. Ele trabalha de maneira muito mais escondida, camuflada. Você quase não percebe. Quase não percebe. E o narcisismo masculino é mais aparente, é mais aberto, é mais franco. Você percebe que o cara é mais narcisista, ele fica se gabando demais. A mulher não. A mulher, ela vai destruindo por debaixo, ela vai comendo pela beirada. O homem vai direto no ponto. A mulher, ela come pela beirada. A mulher, ela manipula para chegar no centro e destruir. Por isso que o narcisismo da mulher é muito pior do que do homem, porque ele é destrutivo. O do homem é violento e da mulher é manipulativo.
Se vocês quiserem, semana que vem eu farei uma live sobre o narcisismo feminino e como tem espírito de Jezabel nas igrejas. Espírito de Jezabel que atua manipulando pessoas, pastores e igrejas. O espírito de Jezabel está solto, muito solto. Cuidado com isso. Vou encerrar essa live e vou orar por você. Ficará salvo, compartilhe com seus amigos. O Instagram não está me permitindo ter novos seguidores, não está. O Instagram está impedindo que eu tenha novos seguidores. Infelizmente acontece isso. Mas compartilhe com seus amigos, tá bom? A narcisista mulher é agressiva passiva, é isso mesmo. Eu digo para vocês, gente, oi Nilva, tudo bem? Eu digo para vocês que a manipulação da narcisista mulher é muito pior do que do homem. Porque o narcisista masculino, ele vem de chifre e rabo e tridente. Ele vem dizendo para que veio. É assustador, é violento. Mas o narcisismo feminino é o narcisismo que come o bolo pela beirada. Vai entrando, devagarzinho. E quando vê, destrói. É como um câncer. Quando você percebe, já corroeu. Cuidado. O narcisismo feminino é muito pior do que o narcisismo masculino. Tá bom? Se você quiser, semana que vem, minha live vai ser sobre narcisismo feminino com o espírito de Jezabel nas igrejas. O que eles fazem através de mulheres. Cuidado com isso. Vamos orar? Paizinho querido, Pai bendito e Pai amado. Eu oro pelos meus irmãos, pelos meus amigos, por essas mulheres, cada uma que está aqui, a maioria é mulher. Quero pedir ao Senhor que o Senhor ajude cada uma delas a vencer o seu estado de tristeza, de angústia, tá? O seu estado, às vezes, depressivo, o seu estado de subserviência. Que o Senhor venha ajudar, Pai. Que o Senhor venha dar livramento. A minha oração nessa noite é: dê um livramento especial para o teu servo e a tua serva, mas especialmente para a tua serva que vive debaixo de uma relação narcisista. Que o sangue de Jesus venha libertar, protege da violência, da agressão, protege da morte. E que em nome de Jesus, semana que vem, nós vamos trabalhar esse tema do narcisismo feminino. E vamos trazer esse tema para as pessoas. Abençoe cada vida, cada lar, em nome de Jesus. Boa noite, gente. Beijo no coração.